Bom, vamos começar este painel já bastante atrasado, mas tivemos já aqui provocações na primeira parte. Infelizmente não tivemos os deputados todos presentes para ouvirem a dinâmica da primeira parte, mas já foram... o desafio, no fundo, que se colocou a este painel foi saber como é que, no fundo, toda esta liturgia parlamentar da democracia representativa encara, no fundo, a cidadania, os movimentos sociais, seja os orgânicos, seja inorgânicos. Só aqui uma questão que é importante também que percebam. A plataforma de associações da sociedade civil gosta de coisas organizadas, é por isso que é uma plataforma de organizações, de associações. Não exclui, obviamente, as iniciativas inorgânicas, e isso ficou expresso no painel anterior, em que tivemos aqui também iniciativas inorgânicas. Por isso queremos montar o Observatório da Cidadania, como também gostaríamos de ter um Observatório das Políticas Públicas, por exemplo. Para exatamente escrutinar o que se está a fazer. Acho que a Assembleia tem feito um bom trabalho, mas melhor do que eu, cada um dos representantes dos grupos parlamentares, eu só pedia, portanto, agora um bocadinho de síntese, por uma razão também muito importante, é que vamos ter aqui um momento alto desta conferência, que é a entrega do Prémio da Cidadania, não é? No final, portanto, e são exemplos excelentes daquilo que deve ser uma cidadania ativa e bem-sucedida. Portanto, vou então começar, para já, por desafiar os vários os senhores deputados que fizeram, também nos receberam aqui nesta vossa casa, e começaria então pela ordem protocolar, pelo partido mais votado, que é, digamos, o deputado Carlos Alberto Amorim do PSD. Não vamos entrar na discussão de qual é o partido mais votado. Muito obrigado. Agradeço o convite que foi feito ao Partido Social Democrata para estar presente, o que faz com muito gosto. Cumprimento todos os meus colegas de painel, cumprimento na pessoa do Presidente da PASC, Luís Vidigal, todos os participantes neste colóquio, e dizer que a perspectiva do Partido Social Democrata é muito semelhante àquela que tem vindo de alguma forma a ser esmiuçada desde o início deste debate. Eu não assisti na totalidade à alocução inicial do Sr. Deputado Jorge Lacão, já agora uma pequena referência, julgo que em nome de todos os presentes, tenho a certeza que todos passaram pelo mesmo. Nós estamos a ter reuniões muito importantes ao mesmo tempo, de modo que é um pouco ingrato este papel de andar a saltitar. Eu fui ter uma intervenção na primeira comissão e depois vim para aqui, os meus colegas de painel exatamente a mesma coisa, mas estamos aqui com muito gosto e pedimos desculpa destas ausências e pelo facto de não termos assistido a todo o colóquio do princípio ao fim. A participação, hoje em dia, é vista de uma forma completamente diferente, julgo eu, daquela que eventualmente aconteceria no momento inicial da nossa democracia, que foi o ano de 75, em que a Assembleia Constituinte fez a Constituição que está neste momento em vigor, a Constituição de 1976. Conforme disse há pouco o professor Mendro Castro Henriques, há a ideia de que a participação num regime democrático se pode, por vezes, se atentarmos a alguns debates, se pode esgotar na participação eleitoral. O cidadão é um cidadão com direitos e deveres e depois tem o momento mágico, digamos assim, em que escolhe os seus representantes para as freguesias, para as câmaras e assembleias municipais, para o Parlamento Europeu, para a Presidência da República, para a Assembleia da República e, portanto, está, digamos assim, tem esta lógica de participação eleitoral enquanto eleitor ativo ou passivo e estamos, de alguma forma, contentes com isso. E, de facto, estávamos muito contentes em 1976, quando a Constituição foi votada, exatamente porque contrastava flagrantemente com o momento anterior, em que essa liberdade de eleger e de ser eleito tinha grandes obstáculos e, por vezes, inclusivamente, obstáculos que faziam com que toda e qualquer participação nesse sentido fosse uma participação de fachada ou praticamente inexistente.
E, portanto, foi uma enorme, usando uma expressão que se calhar será mais cara a alguns elementos deste painel do que a mim próprio, foi uma grande conquista aquilo que se passou com a participação neste sentido eleitoral. Mas não há dúvida nenhuma que hoje em dia, envolvidas estas décadas, a questão tem que ser posta de maneira completamente diferente. E eu penso que, de alguma maneira, a nossa legislação, quer a legislação que diz respeito, por exemplo, à lógica da participação administrativa, isto é, a participação do interessado nas decisões da administração pública em que possa estar envolvido ou cujos efeitos jurídicos possam precipitar sobre a sua própria esfera jurídica, quer a participação política / constitucional, que tem a ver com a lógica do regime jurídico, do sistema político enquanto tal, já não se reduz a esta lógica de participação enquanto espectador. O cidadão já não é um mero espectador do teatro que acontece à sua frente. Ele participa ativamente nas decisões que lhe dizem respeito enquanto cidadão. Numas mais enquanto interessado direto, noutras enquanto cidadão interessado e indireto, ou se quiserem, interessado em termos generalistas. E essa participação tem a ver com uma lógica associativa, com um conjunto de organizações, sem querer voltar. Já agora, um pequeno parênteses aqui. É muito curioso ler as atas da Assembleia Constituinte, porque algumas destas discussões, curiosamente, aconteceram também na Assembleia, na Assembleia Constituinte, quando se estava a fazer a Constituição. Por exemplo, num primeiro momento, o Partido Comunista Português entendia que as organizações populares de base podiam, inclusivamente, ter um papel primordial, quase que diria, eu sei que vou ser desmentido daqui a pouco, substitutivo daquilo que se chamam hoje as autarquias locais. E, portanto, essas organizações populares de base, elas deveriam ter um papel primordial, aliás, ficaram consignadas na Constituição, com uma lógica um pouco limitada, mas que no debate que então se encontrou, que então aconteceu, havia quem pugnasse exatamente por essas organizações representativas dos cidadãos terem um papel muito maior do que aquele que veio a acontecer e mais ou menos equivalente às entidades que aconteceram ou que vieram a surgir por efeito do voto popular. Obviamente que havia aqui uma lógica política subjacente, historicamente datada, que não pode ser desligada deste tipo de debate e que hoje em dia eventualmente não faz sentido. Mas o que não faz sentido é nós entendermos que os órgãos do poder político, seja ao nível autárquico, seja ao nível da Assembleia da República, seja ao nível dos outros órgãos políticos que são eleitos indiretamente, como é o caso do Governo, que brota de uma maioria da Assembleia da República, quer o caso do Presidente da República, que é eleito diretamente, que esta lógica de participação cidadã não existe e existe hoje com uma acuidade verdadeiramente crescente. O papel de um político é, para além da ideia que tem para a sociedade, para além do projeto político ideológico que de alguma forma abraçou e que permite implementar e que quer implementar na sociedade, ele tem que perceber melhor do que ninguém a sensibilidade social. E essa sensibilidade social muitas vezes é muito difícil de ser percebida. E a lógica associativa, que em Portugal, como todos sabemos, não é uma lógica prevalecente, não é uma lógica que de alguma maneira facilita essa percepção e por vezes até pode ser enganadora, isto é, nós podemos pensar, se reunirmos, e isso já me aconteceu diversas vezes, com determinadas associações, por exemplo, num determinado local geograficamente circunscrito, julgar que a posição de algumas associações sobre um determinado tema é uma posição relativamente consensual na sociedade daquela esfera geográfica. Mas quando começamos a sair fora da caixa, se me permitem a expressão, dessas associações, nós verificamos que isso não é assim e que há uma opinião, embora não expressada, embora não manifestada, não exteriorizada, que difere muitas vezes das associações de defesas de interesses e de defesas de direitos, independentemente do tema que estejamos a versar.
há de facto uma lógica pouco participativa na sociedade portuguesa. O que o político em funções não pode de maneira nenhuma deixar de ter em conta é a posição dessas associações, que é uma posição de denúncia, é uma posição de chamada de atenção, é uma posição de auxiliar do processo legislativo com as suas opiniões, com os seus contributos nas mais diversas matérias, e eu julgo que de uma maneira geral, estou a falar de uma maneira geral, obviamente que me podem apontar exceções que eu terei que aceitar como tal, os políticos hoje levam muito a sério e muito em linha de conta, quer na formação da sua vontade legislativa, quer na percepção dessas opiniões, dessas impressões, dessas sensibilidades na manifestação daquilo que é a sua atividade política, das suas atitudes políticas, das suas tomadas de posição política. Como disse o deputado Jorge Lacão no início, e eu recorro novamente ao seu discurso inicial, uma coisa não vive sem a outra. O poder político representativo não pode aliar-se do poder participativo das associações de cidadãos enquanto tal. Obviamente que o poder político representativo tem nas suas mãos a decisão. No caso da Assembleia da República, a decisão legislativa. Mas essa decisão legislativa não pode, ao contrário da imagem comumente usada, brotar única e exclusivamente dos gabinetes e das direções político-partidárias, porque a influência, a interpenetração é constante. Eu devo dizer que quantas e quantas vezes vi, em situações concretas, no meu partido, posições iniciais fechadas acerca de um determinado tema e depois de ouvirmos associações, quer aqui na Assembleia da República, quer ao nível do partido, do partido político enquanto tal, ouvirmos representantes de interesses, não propriamente lobistas, mas representantes de interesses, peritos, associações que se constituíram para a defesa de um determinado fim que tem a ver com essa matéria. Quantas e quantas vezes não vi a vontade do partido inicial a ser mudada, às vezes de forma, digamos assim, não muito patente, outras vezes a ser verdadeiramente transfigurada em relação à sua posição inicial. E, portanto, há aqui que aperfeiçoar mecanismos, há aqui que aperfeiçoar lógicas de participação. Há aqui coisas que também me preocupam muito. Eu disse há pouco, e com isto termino para não ocupar muito tempo, até porque sei que parece que vamos ter um período de debate, mas há uma questão quanto à participação, também ela eleitoral, que me preocupa bastante. Eu estou, como todos, preocupados com a abstenção eleitoral, já agora no final digamos assim, da lógica da participação. Sei que a abstenção em Portugal, pelo menos são os dados que eu tenho, não é excessivamente, nós estamos, penso eu, que em 8º lugar nos países europeus na participação eleitoral. Aquilo que me preocupa, e preocupa-me não apenas no caso português, é o déficit crescente e, poderei dizer, patente de participação nas gerações mais novas. Todos conhecem a história do Brexit, todos sabem que, se nós olharmos para a filigrana das sondagens pós-Brexit, de que se a abstenção não tivesse tido níveis obscenos no Brexit entre aqueles que têm menos de 29 anos, provavelmente o resultado seria muito diferente. Houve uma geração inglesa que defendia o Remain, defendia a continuação no projeto da União Europeia, que pura e simplesmente não se deu ao trabalho de votar e que acordou no dia seguinte à eleição, sabendo que o país tinha votado, a geração acima deles tinha votado em massa e, portanto, o Brexit era um facto que hoje está às costas dessa geração. E, provavelmente, se houvesse um segundo referendo, hoje fala-se muito num segundo referendo, os estudos dizem esta coisa verdadeiramente espantosa. Apesar dessa geração mais nova, volto a referir, 29 anos para baixo, ser esmagadoramente a favor da manutenção do Reino Unido na União Europeia, provavelmente essa mesma geração voltaria a abster-se de uma forma também ela esmagadora.
ou seja, não participam, têm aqui e além opiniões, mas há um desfazamento, que eu direi quase, enfim, paradoxal, entre essa geração e os meios tradicionais de participação política, inclusivamente a participação política na perspectiva de eleger e ser eleito, de ter, digamos assim, uma participação relativamente semelhante em números àquilo que acontece com as outras gerações. Já agora, sem querer fazer disto debate, este mesmo raciocínio que foi feito em relação ao Brexit é feito em relação aos Estados Unidos, com a eleição do Sr. Trump, onde também os estudos indicam que a geração mais nova não foi votar e, portanto, prescindiu desse seu direito, e sabemos isso também noutros países europeus em relação a um conjunto de outro tipo de atos eleitorais. Esse facto preocupa-me bastante e confesso que não tenho soluções para este fenómeno que, a crescer, isso sim pode ameaçar as democracias que, usando uma máxima muito conhecida, muito batida, e se calhar quase que eu diria, uma banalidade de tal forma é repetida, mas continua a ser verdadeira, como disse Winston Churchill, é o pior de todos os sistemas, exceto todos os outros que já foram experimentados. Muito obrigado. Vamos já seguir rápido para o deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Meu confrade, a minha freguesia também, portanto. Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas. Queria também, em primeiro lugar, saudar a PASC pela organização, pelo evento e pela dinamização do debate que tem vindo a realizar ao longo dos anos e especialmente hoje, enfim, confrontando diretamente, se calhar, o ponto de interseção entre a sua intervenção e a filosofia da sua intervenção, que se prende com a sociedade civil e com o trabalho das associações, com a interligação com a dimensão institucional, ou pelo menos com a dimensão institucional dos órgãos do Estado. E, essencialmente, o que se nos é pedido, eventualmente foca-se, e tentarei dar resposta a isso, à forma como os partidos, os grupos parlamentares, as comissões têm procurado aqui, a partir da sede parlamentar, dar resposta à forma de interagir e de assegurar a participação no processo, a participação dos cidadãos no dia-a-dia da gestão da coisa pública e das instituições, mas inevitavelmente, e também não pude estar na totalidade do painel anterior, mas ainda apanhei parte do debate final, mas inevitavelmente um dos locais de teste mais flagrantes para esta realidade, de facto, é o do poder local e o da dimensão mobilizadora do problema que está mais próximo. E eu aqui não resisto a usar sempre uma provocação, enfim, de experiência de autarca que também sou, no que diz respeito à capacidade mobilizadora das pessoas para a intervenção numa Assembleia Participativa, numa consulta pública, numa discussão pública, numa sessão. Se eu quiser ter a garantia absoluta que tenho uma sessão cheia de pessoas para discutir a requalificação urbanística de um local, a melhor forma de o garantir é anunciar que vou construir uma central nuclear ou um local de tratamento de resíduos tóxicos no centro do bairro. Isto garante em absoluto o facto da sala estar cheia. Porquê? Porque as pessoas percepcionam a ameaça como um fator mobilizador. Se for uma discussão pública regular, obrigatória, fundamental para a elaboração de um PDM, no qual são tomadas as decisões fundamentais, decisivas e determinantes sobre o planeamento urbanístico a um prazo de 10 anos, infelizmente o que contamos muitas vezes é com salas vazias. Salas vazias que, obviamente, quem está presente e quem bem participa e tem essa possibilidade, que nem sempre é fácil, reconheça-se, os horários não são fáceis de compatibilizar, nem sempre a mobilização do cidadão, e agora reporto-me apenas ao cidadão individualmente considerado, nem sempre é fácil, mas de facto muitas vezes gera um problema também de percepção na forma como a participação pública tem lugar, porque ela formalmente ocorreu. Houve locais de participação pública, houve momentos de participação e discussão pública, a dúvida é se eles foram ou não suficientemente representativos ou capazes de alcançar o objetivo pretendido do decisor público, que é de legitimar a decisão através da participação. Eu acho que esse é o aspecto que eu talvez colocasse como o mais importante nos processos decisórios participados por parte dos cidadãos. Não é uma questão de dar legitimidade à decisão democrática, porque ela tem legitimidade por força do processo de designação dos titulares dos cargos políticos através da eleição, mas trata-se de reforçar essa legitimidade e de melhorar as decisões através da forma participativa. No fundo, é a legitimação através do procedimento
que permite trazer inputs adicionais, permite que o destinatário imediato da decisão possa tomar parte e possa decidir mais do que sobre um programa mais abstrato para a governação do país ou da cidade, em concreto sobre medidas e propostas que estão a ser tomadas e, portanto, é de facto e devia ser encarado como um elemento absolutamente estruturante. Mas, voltando ao meu ponto provocatório, nem sempre os cidadãos percepcionam esse momento como sendo um momento decisivo ou como um momento em que podem verdadeiramente influir no processo decisório. Eu há bocadinho apanhei a intervenção a propósito do debate que decorre em Aveiro, que acompanho à distância, mas que é muito exemplificativo disso mesmo, e que traduz muitas vezes estas discussões e o argumentário que pode ser usado para desmontar a contestação popular. Muitas vezes dizem, não, isto resulta do PDM, isto até pode resultar do enquadramento que lá está. Mas uma coisa é definir um uso no PDM, outra coisa muito diferente é discutir um plano ou um projeto em concreto para um determinado local. E, portanto, necessariamente, para a decisão ser boa, ela não pode prescindir da segunda fase. Agora, o que muitas vezes é fácil é escudarmos numa discussão ou numa desculpa formal a dizer, não, esta discussão está tomada e, portanto, não podemos reverter o que ficou já consolidado definitivamente e, portanto, obviamente, retirar espaço de intervenção aos cidadãos que se pretendem mobilizar. Daí eu ter falado da ameaça, porque perante a percepção de que vai desaparecer um espaço verde, vai desaparecer uma praça emblemática e central da cidade, os cidadãos mobilizam-se. Discutir em abstrato se o uso deve ser este ou aquele, qual a melhor forma de colocar no plano e no mapa e no projeto uma visão de cidade, é uma coisa excessivamente abstrata que nem sempre permite essa decisão. Isto permite-me fazer aqui uma ponte para o que o Carlos Abreu Amorim também dizia há pouco sobre a participação eleitoral e sobre a adesão dos mais jovens. Eu aqui discordava só num ponto, eu não acho que ela seja um facto novo. Eu acho que a participação eleitoral historicamente e comparativamente das gerações mais jovens é sempre mais baixa do que em relação às gerações mais velhas. E isto prende-se também com o leque de assuntos que mobilizam e preocupam o cidadão, que vai aumentando consoante também os desafios que enfrenta na sua vida cotidiana também vão aumentando. Consoante uma pessoa tem de lidar com problemas de habitação, tem de lidar com os problemas relacionados com a educação dos seus filhos, ou seja, consoante aumenta o leque de preocupações, obviamente isto também é um fator gerador de maior participação eleitoral, porque o cidadão mais uma vez percepciona, aqui já não usaria a expressão ameaça, mas percepciona a necessidade da intervenção para a tomada de decisão. Mas o fator, e a comparação que eu queria fazer era esta, ou seja, também aí o grau de complexidade das decisões é um fator por vezes desmobilizador de uma participação que pode ser compreendida como excessivamente abstrata. Eu estou a dizer estas coisas todas porquê? Porque o papel das associações, quando formalizadas, ou dos movimentos inorgânicos, para enquadrar esta participação, é absolutamente indispensável para assegurar a qualidade desta participação. É muito mais fácil ter um interlocutor permanente através de uma associação de moradores que consegue ter conhecimento do histórico e participar nos processos decisórios anteriores do que, eventualmente, pontualmente, só mobilizar os cidadãos para a causa A ou para a causa B. Não que ela não seja legítima, não que ela não deva ter lugar, mas é mais produtiva se puder ser enquadrável no trabalho de uma associação em permanência do que se o for apenas de forma pontual e de forma esporádica. E, portanto, mesmo os mecanismos que conhecemos do poder local, as participações nas assembleias municipais ou de freguesia, os momentos reservados à intervenção do público, ainda assim, o universo dos cidadãos mobilizados ou mobilizáveis é menor do que o conjunto da sociedade. Eu acho que temos que encarar este facto na forma como construímos as políticas públicas. Não podemos ter a expectativa de que todos os cidadãos vão participar, infelizmente não vão todos participar. Temos é que arranjar mecanismos para que reforcemos e complementemos os mecanismos de representação com a possibilidade de lhes dar palcos adicionais para que possam vir para lá daqueles que participam assiduamente nas assembleias municipais ou nos momentos de discussão pública que, infelizmente, são, enfim, empiricamente, pelo menos na nossa cultura, que ainda, enfim, enraiza uma democracia já com 40 anos, mas que ainda, no fundo, tem um lastro anterior de desincentivo à participação, que também foi referido no painel anterior, que ainda pesa bastante. E daí a importância e o papel das associações. Mas ainda antes de ir aqui ao tópico sobre o que é que o Parlamento tem feito e pode fazer, queria só deixar uma nota final. Ainda parece que estou centrado na questão da Aveiro de há pouco, mas é interessante porque eu queria devolver uma pergunta que eu ouvi do painel anterior. Como é que fazemos participar sem chegar ao poder? Ora, a pergunta que eu faria era, e por que não participar com vista a chegar ao poder, no sentido de, através de um grupo de cidadãos e eleitores, participar num ato eleitoral? Há certas coisas e certas decisões que não dispensam esta intervenção e que o complemento e o braço armado da cidadania não deve dispensar a participação através de grupos de cidadãos e eleitores quando exista ou através da militância nos partidos quando ela tem lugar. Eu acho que o mais importante existiria neste momento, ou poderia existir para todos os partidos políticos neste momento, seria que houvesse um reforço substancial da militância e da presença dos cidadãos nos partidos, precisamente para contrariar a tendência que os próprios partidos têm para se fechar sobre si mesmos e se tornarem leques fechados e pouco interessados em se abrir à sociedade civil, mas para que isto aconteça, a sociedade civil também tem que franquear as portas dos partidos políticos e arrombá-las se for necessário. Ou criar partidos políticos novos. Temos visto o aparecimento de inúmeros partidos políticos, mas infelizmente é muito mais difícil que eles possam ter efeito eleitoral e capacidade eleitoral
ou por vezes é arriscado que o façam de forma respeitosa das regras da democracia e da não cedência aos extremismos e aos populismos, que é o que tem acontecido em variados locais, porque precisamente os cidadãos procuram um canal, se os partidos fecham as suas portas, eles vão à procura de um caminho alternativo e esse sim pode ser perigoso para a própria democracia. Portanto, indo agora ao tópico do que é que o Parlamento pode fazer na lógica deste diálogo e deste debate, é fundamental que este diálogo, que não dispensa estes pilares institucionais, instituições da República, partidos políticos, associações e o cidadão em si considerado, tenham canais de fluidez entre si e que as pessoas não se isolem em cada uma destas modalidades de intervenção, porque elas são todas complementares. Ou seja, há coisas, e respondendo à pergunta, há coisas que o movimento de cidadãos não conseguirá mesmo alcançar, porque há certas decisões que serão tomadas através da necessidade de exercer um cargo público num determinado momento, de forma transitória ou mais duradoura. Mas a ideia que, infelizmente, isto pode construir de confronto entre as duas realidades é que é perigosa também para a democracia. A democracia deve abraçar a entrada dos cidadãos que estão mobilizados, ao invés de vê-los como um corpo que está fora. Ele deve ser colocado dentro do próprio processo decisor. Mas o próprio cidadão deve interiorizar esta ideia também ele, para que não estejam ambos de costas voltadas. Ou seja, a pergunta que fazia, a resposta que eu diria é: não tem necessariamente de baixar os braços, se calhar tem que mudar o modelo de intervenção, disputando um lugar na Assembleia Municipal através de um grupo de cidadãos eleitores, porque esse pode ser um caminho complementar, adicional àquilo que também tem lugar. Não quer dizer que isto seja o caso especificamente em Aveiro, porque bem sei que a questão se coloca posteriormente a uma eleição e que, no fundo, há uma espécie de decisão surpresa que apanhou os cidadãos desprevenidos e, portanto, nem sempre isto que eu estou a dizer é aplicável. Mas a existência destas ferramentas e destes caminhos, que são complementares e são de soma, não deve ser afastada. Enfim, eu estou-me a aproximar dos 10 minutos, não queria ainda assim falar diretamente. 5 minutos de um deputado, é? 10. Enfim, eram 10. Pronto, muito disciplinadamente estou a cronometrar. Mas para tentar ser breve, agora na parte final, o que é que um Parlamento pode fazer neste domínio? Ora bem, em primeiro lugar, obviamente, já foi referido várias vezes em momentos anteriores e até no painel anterior, ter as portas dos seus procedimentos sempre abertas. Isto significa que na construção de uma lei tem que haver a inclusão, e isso existe, dos momentos participativos para quem está constituído enquanto parceiro obrigatório da intervenção. Isto levaria e leva a que em todos os procedimentos legislativos os stakeholders principais, portanto as entidades representativas, aqui receia-se utilizar a expressão lobbyista porque ela tem uma conotação negativa, mas no fundo a representação, e é a matéria que se está a trabalhar especificamente neste momento numa comissão aqui no Parlamento, que é a Comissão da Transparência, precisamente para regular a forma como as associações e qualquer representação de interesses pode estar perante o Parlamento ou perante um órgão de soberania, transmitir a sua posição e ser público e ser transparente a forma como isto tem lugar, mas obviamente ela traduz um dos momentos em que a participação tem lugar. No quadro da elaboração de um ato legislativo, no quadro de uma tomada de decisão de uma política pública, haver este momento de participação. Mas este momento de participação, como que pressupõe, há um processo que está a decorrer e em que se solicita a intervenção do cidadão. Mas para além disto, e é curioso, abro só aqui um microparênteses agora sim, abusando do tempo, mas não deixaria de dar nota de que na Comissão da Transparência, precisamente aquela que visou construir um modelo diferente de interação e de maior abertura da participação dos cidadãos, ela foi colocada em discussão pública no site da Assembleia da República. Todos os projetos de lei foram lá colocados, com a informação e com a publicação até de anúncio em jornal, como é habitual nestes procedimentos, para recolher contributos dos cidadãos. Eu não faço apostas, porque, enfim, nos termos da lei do jogo os deputados não podem, os titulares da soberania não podem jogar, mas eu apostei, quantas participações é que imaginam que foram remetidas através do portal? É que são menos de 10, em realidade são menos de 5, são até menos do que uma. Ou seja, nós não recebemos contributos por essa via. Vieram por outros caminhos, vieram pelo caminho que eu já referia, o da associação dos cidadãos através de estruturas para poderem participar nas suas mais variadas formas. Mas individualmente, ainda com a porta aberta, com o pedido e com o convite remetido a todos, por parte da Assembleia, não veio o contributo direto ou individual por parte do cidadão. E este é um fator que nos deve também levar a refletir. Mas isto não significa que os cidadãos não participem. Ou seja, muitas vezes através do correio diretamente dirigido ao Sr. Deputado, por e-mail ou por outra via, através das petições, sejam as petições, matéria em relação à qual até diria o Parlamento mais trabalhou ao longo dos últimos anos, não só reforçando os direitos dos peticionários, quando a petição tem mais de 1000 subscritores, tem direito à apresentação
em plenário da Comissão Parlamentar respectiva. Quando tem mais de 4.000 subscritores, há um debate parlamentar obrigatoriamente sobre esta temática, portanto, impulsionado pelos cidadãos, portanto, tem sido um foco, até muitas vezes gerador de iniciativas legislativas. É, aliás, às vezes mais fácil fazer uma petição com muitas assinaturas e isso produzir uma iniciativa legislativa por parte de um grupo parlamentar do que até através de uma iniciativa legislativa de cidadãos, apesar de se ter baixado o número mínimo de cidadãos que têm que apresentar assinaturas. Portanto, eu consigo dar-vos mais exemplos de casos em que uma petição provocou o aparecimento de uma resolução ou de um projeto de lei apresentado pelos grupos parlamentares do que casos de iniciativas legislativas de cidadãos bem-sucedidas. Tem sido, de facto, eu acho que uma experiência muito enriquecedora do trabalho parlamentar ao nível das petições, mas essencialmente também através de outras coisas que o Parlamento e as comissões por vezes fazem. Decorre aqui, em simultâneo, no Salão Nobre, uma audição pública em temáticas de assuntos europeus. E a realização regular de audições públicas, abertas à sociedade civil e, portanto, com convites dirigidos às associações, cá está, sabendo que dali temos matéria crítica que participará de forma mais ativa, mas aberta a qualquer cidadão que queira participar, tem sido também uma forma de reforçar esse momento e essa interiorização. Mas, como dizia, ainda vai haver uma segunda ronda, não quero alegrar muito mais, mas só dava um último exemplo de uma matéria em relação à qual o Parlamento tem tentado corresponder à sua escala, algo que também foi frisado no painel anterior e que eu acho que é fundamental, que é a dimensão da educação para a cidadania. O Parlamento, obviamente, não tem meios executivos como tem o Governo, mas tem um instrumento ao seu dispor que tem sido também um caso de sucesso ao longo dos últimos 15 anos, desde que ele foi instituído, que é o Parlamento dos Jovens, que é o levar da instituição parlamentar às escolas, mais de 1 milhar de escolas no seu ano de maior adesão, este ano penso que foram cerca de 900, em todo o país, Portugal continental e regiões autónomas, com a realização e com a interiorização dos procedimentos parlamentares em sede escolar, com a apresentação e explicação do que é a instituição Assembleia da República, com a simulação de um debate parlamentar em que se fomenta a participação dos jovens, a eleição de delegados, a apresentação de resoluções e depois um processo também que leva a que, através de seleções distritais e depois da presença no plano nacional, também tenha lugar nesta sala, até costuma ser a sessão final, um momento de reprodução por parte dos estudantes do ensino básico e secundário do que é a atividade parlamentar. E, portanto, eu acho que é um programa de sucesso a nível dos seus resultados, que tem vindo a crescer e, portanto, ainda está longe de esgotar todo o seu potencial, mas para deixar uma luzinha e um exemplo de que, mesmo nesse domínio, o Parlamento tem tido essa preocupação de ir ao encontro dos cidadãos logo na fase em que é mais importante, que é a fase formativa e é o momento do ensino básico e secundário. Mas tenho outras considerações, mas posso eventualmente para a segunda ronda. Muito obrigado pela condescendência. Eu tinha aqui muitos comentários a fazer sobre estas intervenções, mas vamos continuar. Deputada Vânia, vamos. O deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda mandou-me um SMS a dizer que não podia estar presente, portanto passo à deputada Vânia. Veira da Silva, exatamente. Dias da Silva. Vieira da Silva já era demais também. Também não. Muito obrigada, Luís Vidigal, agradecer em nome do CDS-PP este convite para aqui estarmos hoje, cumprimentar as senhoras e os senhores que aqui hoje se encontram presentes, dizer que não foi possível, pelas razões que explicou há pouco o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, estar presente na maior parte do tempo em que decorreu o painel anterior, com pena, mas realmente os trabalhos parlamentares, tinha a primeira comissão, onde sou efetiva, e tinha a comissão de cultura em simultâneo, portanto tive que estar nas duas, nas três já não foi possível estar e, portanto, peço desculpa por isso, mas de qualquer forma fica o registro de vídeo para depois, mais tarde, aprofundar as questões que aqui foram tratadas. Eu gostava de começar por dizer que esta manifestação de cidadania que hoje aqui vemos é uma manifestação absolutamente vital para o futuro da nossa democracia. E a única pena que eu tenho, eu comentava isso há pouco também com o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a pena que eu tenho é de não ver aqui muitos jovens. A verdade é que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizia isso há pouco, que historicamente os jovens não participam tanto e sempre foi assim. Isso não deixa de ser verdade, mas é verdade que nos últimos anos a participação dos mais jovens, e há muitos estudos sobre esse fenómeno, a participação dos mais jovens tem vindo a diminuir de década para década, e isso é uma coisa que nos devia preocupar a todos e deixar-nos a pensar o que é que nós estamos a fazer mal para que os jovens se afastem da decisão política e da decisão cívica, porque não é só da questão política de que se afastam, afastam-se também dos
movimentos cívicos, e isso é preocupante, é gritante e pode significar efetivamente a prazo uma erosão acentuada da qualidade da nossa democracia. A nossa democracia já não é tão jovem assim, eu tenho basicamente a mesma idade da democracia, ou quase a mesma idade, e infelizmente já não me considero assim tão jovem, já tenho algumas rugas e a nossa democracia vai tendo algumas também, mas é uma democracia em que, não estando ameaçada, não estando em perigo, é uma democracia em que o afastamento dos eleitos e dos eleitores tem vindo a sentir a cada ano que passa, e em que há desconfiança em relação às instituições e aos atores políticos, e isso é uma evidência para todos nós nesta sala. E por isso os movimentos sociais e as associações são absolutamente vitais para, não só pelo que podem fazer, mas também pelo que podem impedir no sentido da erosão da democracia. E isto é interessante, há muita gente que, há muitos autores e muitas pessoas que apontam aqui um paradoxo de a democracia representativa não poder conviver com a democracia direta, e de os movimentos sociais não casarem bem com os partidos políticos e de não casarem com a política. E isso é profundamente errado. É profundamente errado. Uma cidadania crítica, interventiva, participativa, não só ajuda a balancear a democracia representativa, como até a sustenta em muita medida e faz com que ela avance em alguns domínios. E eu dou vários exemplos, já aqui foram falados vários hoje, mas há vários exemplos disso mesmo. Há várias iniciativas legislativas que nasceram da participação ativa dos cidadãos, quer através de petições, sobretudo de petições, quer através dos contributos de organizações não governamentais, quer através dos contributos de associações cívicas, e, portanto, os movimentos sociais que nos fazem chegar às causas e que muitas vezes nos levam a participar também dessas causas, são os movimentos sociais que muitas vezes dão à democracia o mote para ela avançar mais ainda. E, portanto, uma e outra coisa podem e devem andar a par e passo, e é conveniente que assim o seja, porque muita gente dá à democracia como um dado adquirido, e eu acho que o principal problema pode, eventualmente, até ser esse, mas muitos dão a democracia como um dado adquirido, e a democracia nunca é um dado adquirido, nunca. E se não há democracia sem partidos, e nós todos nesta casa sabemos isso, não há democracia sem partidos, e é impossível que seja de outra maneira, também todos sabemos que a democracia só se constrói com a cidadania ativa e com a participação ativa das associações. E, portanto, uma e outra coisa têm que andar a par e passo, e esse é um novo patamar democrático. Al Gore, e eu sou insuspeita para falar de Al Gore, não tenho a minha cor política, mas Al Gore dizia isso mesmo, dizia que a democracia se construía através dos movimentos sociais também e dos partidos políticos, e que uns e outros podiam e deviam atuar em conjunto. Este é um novo patamar democrático, não sendo exatamente novo porque se tem vindo a construir, é um patamar que tem que ficar absolutamente definido e ser perene, uma coisa ser absolutamente normal, e entender-se que a participação ativa é uma coisa absolutamente normal. Depois dizer que eu também gostava de deixar aqui uma nota, e que tem a ver com uma certa, como é que lhe chamam? Uma certa anemia participativa, se quiserem. Às vezes, se nós olharmos para o nosso histórico de abstenção, nos anos, a partir de 74, quando houve eleições em 75 até 80, como todos sabem aqui também, a participação em eleições foi exponencial, houve votações com participação de 80%, e até numas eleições chegamos aos 90%, 91%, creio eu. Desde a década de 80, a coisa foi-se deixando levar pela apatia, e a verdade é que hoje em dia os níveis de participação nas eleições são níveis de participação bastante baixos. Nós temos em média, se fizéssemos uma média, não fiz a média, mas em média julgo que estamos com 40% de abstenção quase em permanência nos últimos anos nas eleições. Isso é muito, representa muito dos eleitores. Eu creio que nas últimas legislativas até foi 47%, 45%, 40, talvez, 43%. Bom, de todas as maneiras é muito alto este nível de abstenção, e isso é altamente preocupante, porque significa que as pessoas se demitiram
de dar a sua opinião e de participarem na coisa mais essencial, que é decidirem os seus próprios destinos. E há quem, neste domínio, diga que, muito bem, a democracia representativa não serve, está esgotada e, portanto, temos que partir para outro modelo e, portanto, devemos avançar para a democracia direta. A democracia direta, se quisermos ver o exemplo de Portugal, a democracia direta deve ter expressão, sim, e a nossa Constituição consagra para questões essenciais. E eu falava, por exemplo, eu queria só dar aqui 2 exemplos que me impressionaram muito, que têm a ver com os referendos da interrupção voluntária da gravidez e o referendo da regionalização. Se formos ver, que nestes 3, porque houve 2 em relação à interrupção voluntária da gravidez e em relação à da regionalização, se formos ver os níveis de participação, podíamos achar que a democracia direta que tinha tido, de facto, outro pendor e outra participação. E não, no referendo no primeiro referendo do aborto, ou da interrupção voluntária da gravidez, a abstenção foi impressionantemente alta, foi de 68%. No da regionalização, eu tenho aqui os números, foi de 52%, e no segundo referendo foi de 57%, no segundo referendo da interrupção voluntária da gravidez. O que me deixou bastante impressionada, porque as pessoas não participam não só quando estão em causa eleições e escolher os seus representantes, como também não participam quando têm voz ativa e direta numa causa e numa matéria. E em matérias que, podemos dizer, será que essas matérias não importavam tantas pessoas? A regionalização importava, e até deu muita discussão na sociedade, a interrupção voluntária da gravidez, o mesmo. E, portanto, isso impressionou-me muito, e por isso é que eu lhes disse que vivemos um bocadinho numa certa apatia participativa e numa certa anemia que me impressiona e que me deixa preocupada e que tem que ser combatido. Muita gente aponta uma solução para este problema e diz a solução é óbvia e está à frente de todos, mas os partidos políticos não a querem ver. Temos que reformar o sistema eleitoral. E se formos fazer um estudo comparativo, e eu não vou, obviamente, fazer aqui nenhum estudo comparativo, temos que ser do Luís Vidigal, mandávamos já desligar o microfone, mas se fôssemos fazer um estudo comparativo, nós perceberíamos rapidamente que, em regra, pela Europa fora, apesar dos variadíssimos sistemas políticos, são vários e muito diversificados entre eles, a abstenção ainda assim é grande e, portanto, não me parece que a alteração do sistema político seja a solução para todos os nossos problemas. Há questões pontuais a resolver, sim, há questões que devem ser revisitadas, há questões que podem ser verificadas, sim. É possível que sim, mas não me parece que a revolução no sistema vá operar a maior proximidade entre eleitos e eleitores e que vá ser isso que vá ditar a maior participação política, porque se formos olhar para, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, para a França, que têm sistemas diferentes dos nossos, os níveis de abstenção estão muito perto dos nossos. E, portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, nos deixa a pensar e que deve efetivamente ser tratada. O que é que no imediato me parece ser, e parece ser ao CDS, a solução mais consentânea é abrirmos cada vez mais à cidadania, ao invés dos partidos políticos se fecharem em si e sobre si. A solução parece que tem que ser a de nos abrirmos mais à cidadania, mas para isso nós precisamos que os cidadãos também queiram abrir-se mais à participação política e a este ativismo que é absolutamente essencial, e isto tem 2 lados e, portanto, ambos os lados precisam de se abrir para uma maior participação. O deputado Pedro Delgado Alves explicou alguma coisa do que temos feito aqui. Nós diminuímos o número de assinaturas necessárias para apresentar uma iniciativa legislativa de cidadãos, diminuímos também a dos referentes, temos dado andamento às petições da forma que explicou há pouco o Sr. deputado Pedro Delgado Alves, e são muitas as que têm dado origem a diversas iniciativas legislativas, e estou a terminar, mas este problema é um problema que tem que ser tratado com
a participação ativa de todos. E por isso é que este exercício é absolutamente vital para que todos nós possamos pensar em conjunto quais são as melhores soluções e perceber o que é que falta fazer para que assim não aconteça. Sendo certo que, de facto, o problema não é só nosso e isto tem que nos deixar todos a pensar. Há um problema que aqui é crescido e eu não queria falar nisso, mas só para lhes dar aqui este tópico também, depois poderemos falar sobre ele, e que tem a ver com a desinformação, ou agora em voga fake news, e com a bolha das redes sociais em que as pessoas vivem, porque se repararem há um algoritmo dentro das redes sociais em que as pessoas só conversam dentro do seu próprio grupo e só conversam com as pessoas nas redes sociais que têm exatamente a mesma posição que elas e, portanto, deixa de haver, o debate de ideias está-se a transformar num debate fechado entre pessoas e há vários estudos europeus que explicam isto e isto é perigoso e preocupante porque as pessoas deixam de debater ideias umas com as outras e de ver os outros pontos de vista e estão sempre e só a estudar o seu próprio ponto de vista e a achar-se cada vez mais recrudescidos e com mais razão nas suas opiniões e às vezes têm e outras vezes não e, portanto, há de facto aqui fenómenos que são preocupantes, que têm que ser estudados e que têm que ser atacados rapidamente. Soluções perfeitas, nós sabemos todos que não há, mas não vou citar Winston Churchill, porque o meu colega já o fez e muito bem, mas a verdade é que este é o melhor modelo que eu conheço. Se ele puder ser ainda mais ajudado pela cidadania participativa, então será, parece-me, um modelo melhor daquilo que é conhecido, ainda não se inventou outro, e dos que se inventaram, nenhum é melhor do que este, e portanto, muito obrigada por aqui estarem, e o que é importante é que cá venham mais vezes e que nos ajudem mais aqui a debatermos e a fazermos este caminho que é fundamental fazermos. Muito obrigada. Filipe tem sido sempre um interlocutor em fóruns desta natureza. Só não vou perguntar como é que está o RGPD, que a APDS, enquanto também participante da PASC, dinamizou do ponto de vista cívico, mas pronto, porque isso levava-nos para outra conferência. Portanto, pois, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. O RGPD esperemos que vá andando, não é? Que se conclua um destes dias o processo de especialidade, concluir-se-á certamente. Ora bem, portanto, o tema deste debate sobre a forma como os vários partidos e as comissões parlamentares acompanham e procuram responder aos movimentos sociais e às iniciativas orgânicas e inorgânicas encadeadas em torno de grandes causas. Ora bem, eu diria que na verdade existe se procura corresponder a isso. Pode não se ter encontrado ainda as melhores soluções, mas eu quero que é o esforço comum procurar corresponder àquilo aos movimentos sociais, àquilo que são as correntes de opinião, que são os movimentos cívicos que vão aparecendo na sociedade portuguesa. Eu creio que esse esforço neste Parlamento, quer as comissões parlamentares, quer os vários partidos, procurarão fazê-lo. Eu creio que nada se exclui. Eu creio que os movimentos sociais não excluem os mecanismos da democracia representativa. Creio que a democracia não se encontrou melhor solução do que essa, independentemente dos seus defeitos. Mas é importante que haja uma dinâmica própria dos movimentos sociais e que haja a necessária interação entre ambas as instâncias. Eu creio que é toda a importância que o Parlamento e as instituições representativas em geral, não são apenas o Parlamento, são também os órgãos autárquicos, também são representantes dos cidadãos, que consigam interagir com os movimentos sociais, ouvi-los, acolher as suas sugestões, as suas propostas, encontrar mecanismos de participação direta com os movimentos sociais, sendo que uma coisa não exclui a outra, ou seja, nem os movimentos sociais substituem a democracia representativa, nem os mecanismos de democracia representativa devem ter a pretensão de abafar os movimentos sociais. Eu diria que tem havido um esforço, ou seja, tem havido um esforço do Parlamento se abrir. Por exemplo, o canal Parlamento, nascido há uns anos atrás, valorizou imenso o trabalho parlamentar e fez chegar o conhecimento direto do trabalho parlamentar aos cidadãos, coisa que não acontecia. Antes de haver canal Parlamento, quem é que sabia dos trabalhos parlamentares? Sabiam os poucos cidadãos que vinham até às galerias,
Bom, e depois sabiam, pela comunicação social, pela filtragem que era feita, pela cobertura que a comunicação social fazia dos trabalhos parlamentares, que é evidentemente que é muitíssimo filtrada pela ordem natural das coisas, quer dizer, nada substitui o conhecimento direto de como as coisas ocorrem, o que é que se passa no plenário, o que é que se passa nas comissões, e portanto eu creio que o aparecimento do canal Parlamento, o aperfeiçoamento do canal Parlamento, numa fase inicial se restringia ao plenário, mas que agora permite que a todo momento que nós possamos recuperar uma audição que se passou numa comissão aqui há uns anos atrás, por hipótese, e portanto eu creio que tem sido um instrumento muito importante de abertura do Parlamento aos cidadãos, a par, obviamente, a utilização das possibilidades da internet para a difusão de informação. Já lá vai o tempo em que as pessoas me telefonavam e diziam assim: vê lá se me arranjas uma cópia da proposta de lei sobre não sei quê. Bom, agora qualquer pessoa tem acesso à proposta de lei ao mesmo tempo que eu. Ou seja, ela é colocada de imediato. Qualquer proposta que entra nesta Assembleia está imediatamente em casa de cada um, ou seja, no computador ou no telemóvel de cada um. Portanto, tem havido uma abertura dos trabalhos da Assembleia da República ao conhecimento dos cidadãos, e eu creio que isso é de valorizar, isso é extremamente importante. Para além de mecanismos de recolha de opinião, como há pouco o Pedro Gonçalves referiu. E, portanto, neste momento o processo legislativo é muitíssimo mais transparente do que foi há umas décadas atrás, no início da nossa democracia. Depois, houve um aperfeiçoamento significativo das condições de exercício do direito de petição e, sobretudo, da atenção que o Parlamento dá ao direito de petição. Eu já entrei para aqui há um bom par de anos, e quando eu entrei para a Assembleia da República, as petições demoravam anos até serem apreciadas. Quando eram apreciadas, já os signatários tinham esquecido, ou o problema ou já tinha sido resolvido, porque o tempo já o tinha resolvido, ou porque já não fazia sentido. E houve, há uns anos para cá, um esforço grande de valorizar o exercício do direito de petição. Ou seja, a lei passou a determinar prazos que nem sempre são respeitados, mas são hoje muito mais respeitados. Antigamente não havia prazos e, portanto, as petições passavam de legislatura para legislatura, petições que já vão ser discutidas 2 legislaturas depois de terem sido apresentadas. E, portanto, isto hoje já não é assim. Portanto, hoje há uma atenção muito maior, há uma tramitação mais pormenorizada do exercício do direito de petição, há uma possibilidade dos cidadãos subscritores das petições acompanharem a respectiva tramitação, há audições obrigatórias dos peticionários, há um agendamento mais atempado das petições em plenário, quando elas reúnem as 4.000 assinaturas para que o debate em plenário seja obrigatório, e, sobretudo, uma coisa muito importante, que foi a possibilidade das petições serem acompanhadas de iniciativas parlamentares, coisa que não acontecia no passado. As pessoas vinham aqui assistir ao debate sobre a sua petição, toda a gente dava razão aos peticionários e depois acabava o debate e boa tarde. E não acontecia nada. E hoje pode não ser assim, ou seja, há a possibilidade das iniciativas parlamentares que sejam tomadas sobre a petição serem agendadas conjuntamente e terem a sua tramitação, permitindo que haja, de facto, uma consequência prática, concreta, do exercício do direito de petição. E, portanto, esse aperfeiçoamento fez-se. Passou a haver a possibilidade de iniciativas legislativas de cidadãos, embora eu considere, e essa é a posição que o meu partido tem manifestado desde o início, que o número de assinaturas exigido para a iniciativa legislativa de cidadãos é excessivamente elevado, tendo em conta que, obviamente, não há nenhuma obrigatoriedade do Parlamento aprovar a iniciativa, como é evidente, os parlamentares são livres das suas decisões, e, portanto, obrigar os cidadãos a recolher dezenas de milhares de assinaturas e depois sujeitarem-se a que chega aqui e a iniciativa é rejeitada na generalidade é pouco mobilizador, não é, dessa recolha de assinaturas, apesar de já termos tido algumas experiências de iniciativa legislativa de cidadãos. E, portanto, eu creio que existe, pelo menos da nossa parte, existe essa preocupação de procurarmos manter um contacto mais estreito possível com os movimentos sociais. Eu procuro fazer isso no meu círculo eleitoral, eu não sou eleito por Lisboa, sou eleito pelo Círculo de Santarém,
Enfim, eu creio que procuro manter e creio que mantenho uma ligação muito estreita com os movimentos sociais que vão aparecendo no meu ciclo eleitoral, designadamente em matéria ambiental, vão aparecendo aqui ou ali movimentos informais de cidadãos que fazem iniciativas designadamente em torno de problemas ambientais, relativamente a suiniculturas, relativamente à poluição de cursos de água, não apenas do Tejo, também do Tejo, mas de outros, do Nabão, do Almonda, portanto, há movimentação que eu procuro, enfim, acompanhar e acolher e trazer à Assembleia da República as suas preocupações em concreto, já por várias vezes que chamámos aqui o Ministro do Ambiente relativamente a problemas de poluição daquela zona, daquela região, e portanto há uma procura de ligação que creio que é reconhecida. Eu creio que talvez isso se note mais nos círculos que não os grandes círculos, que não o de Lisboa, designadamente, em que nos círculos de menor dimensão, como é aquele a que eu pertenço, nós somos mais reconhecidos. A nossa atividade em prol do ciclo eleitoral e dos movimentos sociais com expressão no ciclo eleitoral é mais reconhecida do que é em Lisboa ou do que é porventura no Porto. E, portanto, há um discurso, por vezes, sobre a falta de ligação entre os eleitos e os eleitores, que é um discurso muito lisboeta, que desconhece muito daquilo que se vai passando pelo país, onde, de facto, os círculos têm uma menor dimensão e onde os deputados se preocupam, de facto, com os problemas do seu ciclo eleitoral, só que isso não tem expressão mediática. Ou seja, eu, quando sou convidado para ir a uma televisão participar num debate, não é sobre os problemas que afetam concretamente os utentes do Hospital Distrital de Santarém ou do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esse trabalho faço eu nas comissões parlamentares, nas perguntas que dirijo ao Governo, mas tem uma expressão mediática local, ou seja, a imprensa local dá conta disso, a imprensa nacional não dá, a comunicação social nacional não dá. E, portanto, há uma certa ideia de que há uns deputados que estão aqui em Lisboa, têm aqui a sua tribuna, têm aqui o seu espaço e que não ligam nenhuma àquilo que se passa lá nos territórios por onde são eleitos, quando isso não é, de facto, não é inteiramente verdade. Aliás, tive a oportunidade, enfim, enquanto na minha atividade académica, de ser júri de uma tese de mestrado feita em Aveiro, e aí estou à vontade, porque nem sequer o meu partido não tem deputados eleitos por Aveiro, em que foi um estudo feito na Universidade de Aveiro, no Departamento de Ciências Sociais, sobre o trabalho desenvolvido pelos deputados eleitos por Aveiro relativamente ao seu ciclo eleitoral, o que desmente, de facto, muitas ideias feitas acerca da falta de ligação entre os eleitos e os eleitores dos seus círculos. Depois, quando se apresenta como solução para isso, operações de engenharia eleitoral, aí manifesto o meu total ceticismo relativamente a isso, porque sistemas eleitorais, métodos de conversão de votos em mandatos, sistemas mais personalizados, sistemas menos personalizados, existem para todos os gostos e feitios e a insatisfação é geral. Ou seja, quando se propõe, em Portugal o que era bom era adotar um sistema eleitoral igual ao da Alemanha. Bom, e nós perguntamos, os alemães estão satisfeitos? Pelos vistos não estão. Não é? E, portanto, eu creio que o problema não passa por aí. Quer dizer, o problema passa, de facto, muito mais pela prática política dos eleitos e pela atitude também dos eleitores relativamente aos eleitos, atitude reivindicativa, como deve ser, não é? Relativamente aos eleitores e exigente relativamente aos eleitos. E aí, de facto, eu acho que já isso aqui foi dito e eu aproximo-me do fim. Eu creio que há, de facto, no nosso país um déficit de participação cívica, sente-se isso. Não é? Por vezes a dificuldade, claro que nós, por vezes consegue-se, já tem tido experiências, quando são problemas que são muito sentidos pelas populações. Por exemplo, no meu ciclo eleitoral, problemas localizados quando fecha um centro de saúde. Quando se fecha um centro de saúde, nós vamos lá e juntamos a população. Porque a população sente a falta do seu centro de saúde e luta porque ele seja reaberto. E às vezes consegue que ele seja reaberto. Não é? Já tenho tido muitas experiências disso ao longo dos últimos anos, felizmente. Mas, de facto, nota-se, não é só o problema dos referendos. A Vanessa Silva referiu os números dos referendos, a participação diminuta dos referendos nacionais, mas eu estudei há uns anos, pormenorizadamente, o dos referendos locais, e devo dizer-vos que a experiência não é a mesma coisa, é caricata. A participação em referendos locais é caricata, não tem outro nome. Não tem outro nome. Para além do número ser absolutamente exíguo, o número de referendos realizados, a participação foi
caricato. A maior taxa de participação que houve em referendos locais foi para decidir se devia fazer um polidesportivo num determinado local ou se devia fazer noutro. Foi o máximo de participação, porque era uma freguesia com 300 eleitores e, portanto, ali alguns deles foram votar. Porque era saber se o polidesportivo podia ficar no adro da igreja ou se podia ficar no outro lado. Mas, de resto, as outras experiências que se tiveram de referendos, as pessoas não participam, pura e simplesmente, locais. A experiência é absolutamente confrangedora, devo dizer. E, portanto, por vezes há mais uma tendência, bem, se nós fizéssemos muito referendos, mas o problema é que as pessoas até agora não manifestaram interesse em participar nelas. E, portanto, há aqui muito a fazer em termos da mobilização das populações em defesa dos seus interesses. Uma última referência que eu queria fazer é esta. Há pouco ouvi aqui, quando pude assistir a uma parte do debate, um problema que é real, que é, muitas pessoas que se dirigem aos grupos parlamentares ou aos deputados e não obtêm resposta. Nós procuramos responder o mais possível. Agora, há que ter a seguinte noção. Como compreendem, nos tempos em que vivemos das comunicações eletrónicas, o volume de... Já lá vai o tempo em que a correspondência com os grupos parlamentares era feita por ofício, não é? Hoje em dia a correspondência é feita pela internet, por correio eletrónico. E para além da correspondência, digamos, mais institucional, de associações reconhecidas, de sindicatos, de associações que sabemos quem são, conhecemos, são milhares os cidadãos que disparam para os correios eletrónicos dos grupos parlamentares os mesmos desabafos que disparam no Facebook. E, portanto, o volume de correspondência recebida por via eletrónica é absolutamente esmagadora. Quando nós temos grupos parlamentares com meios de intervenção muito limitados, ou seja, nós não somos o Congresso dos Estados Unidos em que cada representante tem uma dúzia de funcionários no seu Estado e mais outra dúzia de funcionários em Washington. Ou seja, um senador norte-americano tem mais funcionários, certamente, ele sozinho, do que todo o grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República. Não tenho qualquer dúvida disso, não é? Ora bem, e portanto, as possibilidades de dar uma resposta personalizada às solicitações que nos chegam são muito difíceis. Ou seja, é preciso fazer porque humanamente não chegamos lá. E, portanto, há uma triagem que se faz, procura responder-se o melhor possível àquilo que é possível responder. Imaginarão, no meio dessas mensagens todas, tal como no Facebook há muito lixo, há pessoas que enviam mails só para insultar e esses não se responde. Há outros que não é esse o caso e que não há capacidade humanamente para responder. Mas um mail de um cidadão que me chegou sobre que não percebe porque é que fecharam um centro de saúde na freguesia de São Miguel de Rio Torto, Concelho de Abrantes. E eu vou procurar saber qual a razão de ter fechado aquele centro de saúde. E, portanto, procura-se responder. Nem sempre é possível e, obviamente, isso por vezes cria insatisfação nas pessoas que enviaram uma mensagem e ela não foi respondida. Ou então também não lhes demos razão, mas isso é da vida. Quer dizer, nós podemos, naturalmente, nem sempre ter que dar razão às pessoas, sobretudo quando por vezes se manifestam expressões contraditórias, de pessoas que defendem uma posição e outras que nos querem defender a contrária e não podem ter todos razão. Mas queria só dizer que há da nossa parte um esforço sério para corresponder o mais possível, mas que infelizmente isso nos tempos que correm é difícil satisfazer integralmente todas as solicitações. Muito obrigado. Eu estou um bocado preocupado porque eu tinha uma reunião de um grupo de trabalho, que era um de cada partido, que foi marcada para as 5h30 e que eu estava aqui defendido, porque o representante do PS era o Pedro Delgado Alves. O facto de ele não estar aqui inquieta-me, porque provavelmente sou eu que estou a faltar ao grupo de trabalho e foi convocado pelo Presidente da Assembleia, é importante. Eu, portanto, não vou ficar aqui muito mais tempo, senão depois eles decidem coisas nas minhas costas e eu me justiça. Muito obrigado. José Luís Ferreira, portanto, do Partido Ecologista aos Verdes. Como é que os verdes conseguem coexistir com o PAN nestas grandes causas ambientalistas? Há espaço para todos. Bom, antes de mais, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes,
agradecer o convite, mas também saudar a plataforma de associações da sociedade civil pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em torno da promoção da cidadania ativa, pelos debates, pelas conferências, pelas tertúlias que o país vai organizando em torno desse assunto. Eu assisti a esta conferência desde o início, que aliás achei muito interessante, e trazia para reparo o facto de não se ter dado a voz a esse lado, mas a mesa foi a tempo, a mesa do painel anterior foi a tempo ainda de corrigir esse lapso, mas achei de qualquer maneira a conferência muito interessante. Eu começava esta pequena intervenção com duas ideias centrais em torno da matéria que hoje nos traz aqui. Por um lado, dizer que os partidos políticos representam uma importância muito importante ao nível da democracia, mas não têm o exclusivo da sua construção, porque a democracia exige ou reclama também a participação ativa dos cidadãos, seja individualmente ou seja através dos movimentos associativos, porque os movimentos associativos têm uma importância extrema ao nível da participação dos cidadãos na vida pública, sejam mais permanentes ou mais conjunturais, sejam mais gerais ou focados num aspecto mais concreto, debrucem sobre interesses difusos ou interesses concretos ou mais claros. A verdade é que o movimento associativo tem uma importância extrema quando falamos de democracia que se quer participativa. Depois, a segunda ideia era dizer que viver em democracia por parte do cidadão não pode representar apenas, ou não se pode esgotar apenas no ato de votar de 4 em 4 anos e depois está tudo bem. Não, a democracia, se quer participativa, obriga o cidadão também a participar na gestão da coisa pública, a participar ativamente, e quando digo isto não falo apenas dos meios ao nível da Assembleia da República, falo também ao nível do poder local, porque também aí os cidadãos têm possibilidade de participar, seja nas reuniões da Assembleia Municipal, seja nas reuniões de Assembleia de Freguesia. Há espaço para os cidadãos fazerem uso da palavra. Há depois os orçamentos participativos, que também são uma forma de mobilizar e para as pessoas também poderem participar na democracia. E dizer que já foi aqui referido, de facto, a Assembleia da República tem, ao longo do tempo, tem vindo a dar alguns passos no sentido não só de materializar os instrumentos de participação dos cidadãos, mas também como forma de aproximar ou de procurar aproximar os eleitos dos eleitores. Já se falou aqui da petição e da importância que as petições representam quando falamos de democracia participativa. Sabemos que as petições podem inclusivamente ser discutidas em plenário e ainda que não sejam votadas, há a possibilidade dos partidos políticos que, querendo, acompanhem as pretensões expressas nessa petição, fazerem ou colocarem à votação um projeto de resolução. E é verdade que, apesar do déficit de participação que nós temos, eu creio que nunca houve um volume tão grande de petições como há atualmente, não sei se pelo facto de poderem, do seu, digamos, da recolha de assinaturas ser facilitada por via informática, que a verdade é que nunca houve tantas petições como há agora, o que também é um sinal positivo, apesar de continuar a haver um déficit de participação. Depois temos as iniciativas legislativas de cidadãos, também já aqui foram referidos, mas há também um elemento importante nesta circunstância interessa referir, que eu ainda não vi aqui muito expresso, que é que as comissões parlamentares praticamente todas as semanas recebem associações de mais diversa natureza. Portanto, as comissões permanentes todas as semanas nas suas reuniões, cada uma reunindo com associações, isto para além de os próprios grupos parlamentares receberem em audiência muitas associações por esse país fora e depois, na sequência disso, formular perguntas ao Governo escritas ou até fazer projetos de resolução no sentido das pretensões dessas associações. Depois já há também as discussões públicas, que são obrigatórias até na lei, e aqui já foi referido também um dado importante, e é por isso é que o movimento associativo também ganha ainda mais importância, é que há poucos cidadãos individualmente a participar nas consultas públicas, mas há muitas associações, e portanto por isso é que o movimento associativo também ganha aqui importância. Há outro dado que a Assembleia da República também tem vindo a construir ao longo dos últimos anos, ainda não foi referido aqui, mas falou-se de que os jovens hoje tendem a estar mais desligados da política, e tem a ver com o Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens tem vindo a fazer escola, digamos assim,
Basta olhar para o número de escolas que ano a ano vão avolumando as candidaturas e por todo o país há debates sobre um tema que é escolhido e assim se faz o Parlamento dos Jovens como forma também de envolver os jovens, trazê-los para a política ou despertá-los para as questões da política, como forma também de aproximar os cidadãos da política e os eleitos dos eleitores. Eu não me parece que o problema do déficit de participação seja resolvido com qualquer reforma do sistema eleitoral, não me parece que a questão central repouse no sistema eleitoral ou na forma como ele está implementado, porque eu acho que isto tem mais a ver com o conteúdo das políticas, se nós conseguimos ou não dar resposta às necessidades e aos problemas das pessoas, do que propriamente para o sistema político. Nós sabemos que o movimento, muitas vezes é disputado, o movimento associativo ou as causas que movem, por exemplo, uma petição, decorrem de injustiças que as próprias pessoas consideram como injusto, por exemplo, o encerramento do centro de saúde, ou também as desigualdades. E, portanto, aqui eu acho que tanto a democracia representativa como a democracia participativa, aquilo que deve fazer é procurar uma sociedade aperfeiçoada. E aquilo que há pouco, no outro painel anterior, o Luís Osório chamava de ilusões, eu entendi essas ilusões como das pessoas que acreditam que é possível mudar e mudar para melhor. E quando falo de uma sociedade aperfeiçoada, eu falo sobretudo de uma sociedade com mais justiça social e onde paute o desenvolvimento sustentável. Por mais indeterminado que o conceito possa ser, quando refiro o desenvolvimento sustentável, refiro-me à necessidade de poder compatibilizar aquilo que é extraído do planeta, que seja em função das necessidades, como forma de não hipotecar o futuro ao nível dos recursos. Portanto, gerir os recursos do presente sem hipotecar os recursos do futuro. E aqui eu fazia uma referência aos movimentos ou às associações de ambiente que tiveram um papel importante em muitas matérias, sobretudo porque se dedicam também a problemas que não se veem, como as alterações climáticas, mas que têm tido um papel muito importante ao nível da consciência dos problemas ambientais, mas também até na tomada de medidas políticas, e o caso das alterações climáticas é este propósito muito claro do papel das associações de ambiente em torno desta questão, mas não se limita apenas às alterações climáticas, também os organismos geneticamente modificados tiveram como suporte, digamos, a sensibilização por parte dos movimentos associativos e das associações de ambiente e até aqueles tratados que a União Europeia agora está a construir, como o CETA, o TTIP, os tratados de comércio livre, que não são discutidos com mais ninguém a não ser com as multinacionais e que aqui também em Portugal, creio que na Europa toda, mas em Portugal tiveram um papel importante as associações de ambiente. Aliás, eu até acho que ao nível da União Europeia, porque também se falou aqui do Brexit há pouco, eu acho que isto também tem, a distância que os cidadãos, com que os cidadãos olham para a União Europeia também tem a ver com o facto de os cidadãos europeus não verem a União Europeia nas suas prioridades a resposta às suas necessidades, e as prioridades são a banca e, portanto, ou seja, a economia que existe para servir as pessoas acaba por serem as pessoas a servir a economia e, portanto, também é por isso que as pessoas estão tão desligadas e tão longe da União Europeia, porque ninguém sabe sequer quando é que é o Dia da Europa, apesar dele ser comemorado. Mas isto tem a ver com o facto das políticas não incidirem sobre, não haver resposta às preocupações dos cidadãos europeus e que se, por exemplo, confrontam com um cenário que é absolutamente surreal, que é enquanto os cidadãos da Europa vivem num verdadeiro inferno fiscal, há meia dúzia de pessoas que vivem em paraísos fiscais. E, portanto, depois toda a gente diz que não podem acabar e a União Europeia continua a dizer que faz, a assobiar para o lado, a fazer de conta que não é nada com a Europa e, portanto, nós continuamos a ter territórios onde a justiça não entra, onde os Estados ficam à porta e onde muitas vezes o dinheiro é fruto de não se sabe, do lado do branqueamento de capitais e por aí fora. E, portanto, o que eu acho é que o problema não se resolve com a questão das reformas do sistema eleitoral, mas sim com propostas e a capacidade de resposta do poder representativo às necessidades das populações. Agora, o que é que interessa? Interessa é perceber e que isso devia ser o objeto de reflexão. O que é que nós podemos fazer para que as pessoas usem mais os instrumentos que têm da democracia participativa? E se eles são poucos, vamos refletir da necessidade de criar outros instrumentos para que tenhamos uma democracia de facto participativa. Muito obrigado.
Desculpem eu não ir para a segunda ronda, mas de facto acabaram por ser intervenções longas e bastante substantivas, bastante convergentes. Só a única questão que eu fico cheio de dúvidas e sobretudo preocupa-me em relação a algum trabalho de transparência que possa vir a existir. E eu tenho tido essa experiência nas relações que tenho tido, quer com os poderes públicos, quer a todos os níveis. No último ano, eu devo ter corrido praticamente todos os membros do Governo e todos os partidos, por causa de algumas causas, uma delas foi o cadastro, não é? E onde o cadastro da propriedade em Portugal, onde continuamos a não ter nada, não é? E sei que há aqui muita gente na sala preocupada com estes temas. Isto para levantar aqui a questão que é fundamental nós nos preocuparmos, que é a sociedade civil não é só interesses e personalidades. Porque às vezes confunde-se uma sociedade civil com, pois já organizações de interesse, elas existem, e às vezes até de interesses partidários, não é? Já me aconteceu, não lances essa questão, como o caso do racismo, não é? Não lances porque isso está capturado por um partido. Quer dizer, esta questão de não poder falar sobre assuntos, sobre causas, porque essas causas estão capturadas por um partido, é uma coisa perigosíssima. Portanto, quando nós temos que fazer uma deslocalização dos interesses, tivemos aqui a intervenção, quando se mete interesses e dinheiro, a coisa complica-se do ponto de vista da sociedade civil. Portanto, é um alerta que eu deixo sobretudo para a questão da lei dos lobbies, não é? Porque, portanto, e levanta aqui a questão do NGC, que nós falámos aqui na abertura, das organizações não governamentais para a cidadania, porque temos milhares de associações que são quase todas empresas disfarçadas de associações. E claramente com interesses lucrativos, vamos ser claros, não é? Não quero aqui dar exemplos, mas há alguns casos onde já devia ter havido até algumas intervenções até mais complexas. Agora, a outra questão é de facto as personalidades, quer dizer, outra coisa que a Casa da Cidadania foi montada por personalidades. Não vou aqui numerá-las porque são todas muito importantes. Agora, isso é uma fase que foi uma fase que eu chamo de grande empolgamento, euforia, não é? Como tudo na vida, depois temos uma fase temos que entrar na fase da maturidade e às vezes não é possível porque não temos o acesso aos meios de comunicação social como essas personalidades têm, não é? E como os senhores deputados também têm, não é? Portanto, aqui onde é que está a nossa força e aquilo que realmente já nos está a dar a visibilidade? É estarmos juntos, é tal juntar as tribos. É esse o nosso valor acrescentado. Não temos mais nenhum valor acrescentado. Não nos substituímos a cada uma das tribos, cada uma tem o seu objetivo. Agora, o abrir o diálogo, o abrir o lugar até à tolerância, porque atenção, não existe mais nenhuma, eu posso dizer que não existe mais nenhuma organização em Portugal que junte partidos uns com os outros, ponha os partidos a falar uns com os outros, que ponha as ambientalistas a falar com economistas, que possa, ou qualquer outro, onde conseguimos trazer o contraditório, mesmo que não consigamos chegar a consensos. Atenção, o importante não é obrigatoriamente chegarmos a consensos é pelo menos abrir a tolerância, porque a tolerância é o reconhecimento do outro e de que os problemas são mais complexos do que parecem, não é? Que nós conseguimos contribuir para acabar com a demagogia e com o populismo, porque também os partidos são muito responsáveis pela demagogia e pelo populismo, não é? Exatamente, nós estamos aqui para ajudar a aprofundar e para alargar exatamente a visão. Nós temos essa... E temos o tempo todo por nossa conta. Os senhores têm a legislatura, nós não temos legislaturas. Os senhores têm 15 comissões parlamentares que parecem quase outros ministérios cá dentro. E como eu disse no início, não é? Também estão partidos uns para os outros. E de facto, os problemas do cidadão não são coisas partidas, não é? Não são coisas partidas. Isto depois há as Assembleias Nacionais, como as... Passa aqui a expressão, parece agora um revivalismo da Assembleia Nacional, mas a nível nacional, como as Assembleias locais e digamos, a nível municipal e de freguesia. Portanto, nós temos aqui o cidadão está partido aos pedaços. Está partido aos pedaços nos órgãos de soberania, está partido aos pedaços nas áreas de intervenção.
Não é? E é isto com que nós lutamos na plataforma. A plataforma quer juntar estas, e sem demagogia, porque é tudo o que nós queremos, é exatamente centrarmos nas causas e tentar desvincular a sociedade civil apenas dos interesses e das personalidades. Confunde-se. Eu já tive várias vezes, em várias situações, os partidos como é que ouvem a sociedade civil? Ouvem os seus correligionários, basicamente. É a sua fonte, grande fonte de informação, se formos a ver. Portanto, vamos tentar ver se conseguimos oferecemos aqui a plataforma para colaborar neste trabalho, que é um trabalho duro, é um trabalho, como eu disse também no início, de contrariar a natureza humana. A natureza humana define territórios, define perímetros, não é? Nós exatamente não queremos rebentar esses perímetros, queremos tentar ver as coisas transversais, horizontais e centrá-las no cidadão, centrá-las nas causas, que é aí que nós queremos. Se tivermos que, por exemplo, dialogar com os vários grupos parlamentares a eleger determinadas causas e fazermos um observatório à volta dessas causas, onde é que está a cidadania, e por isso estamos a montar o Observatório da Cidadania para isso mesmo, não é? Estamos completamente à colaboração do Parlamento, como sempre tivemos, para essa tarefa. E pronto, eu gostaria de...